Amém. Nós louvamos ao Senhor pelas suas misericórdias sobre nós, pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez, em mais um domingo, nós nos reunirmos atendendo a sua santa convocação, lembrando que isso é um privilégio que o Senhor nos dá, porque neste momento, quantos não podem se reunir, seja por ditaduras políticas ou até mesmo por circunstâncias da enfermidade, ou seja lá o qual for, o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez esse dia adorarmos ao Senhor nesse segundo domingo do ano. E nossa oração é que o Senhor possa também, assim como nos falou pela manhã, falar aos nossos corações agora à noite. Agradecemos a visita dos irmãos que estão aqui presentes, que não fazem parte dessa comunhão, que também o Senhor possa falar ao coração. Nós vamos voltar a Gênesis, chegando na primeira parte do capítulo 29, que é o encontro de Jacó com a sua futura esposa Raquel. Então nós vamos ler do verso de número 1 a parte A do verso 14. Algumas versões, elas colocam o capítulo 29 como uma perícope só, um enredo só, mas nós vamos nos deter à parte A, até a parte A do verso 14, do capítulo 29. Você possa ler ou acompanhar a leitura agora. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deixados ou deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Até aqui. Graças te damos, Senhor, pelas suas misericórdias sobre nós, pelo teu favor. Que esse favor continue a se estender para que venhamos a compreender, Senhor, as tuas verdades
aqui reveladas. Em nome de Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eu não sei se você já assistiu, se você ainda não assistiu, seria uma indicação muito boa, que é um filme muito conhecido, que quando eu assisti a primeira vez eu fiquei encantado, e todas as vezes que tenho a oportunidade de assistir, e antes de tudo o tempo, não só a oportunidade, eu volto a assistir, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Isso é um filme interessante, porque a autora ou o autor, ele objetivando passar uma mensagem de que nós devemos aproveitar cada segundo da vida, seja a vida linear ou não, nós devemos focar os olhos e experimentarmos como única a vida. E aí o cara nasce velho, né? E aí ele vai ficando novo, até que se torna um bebezinho e morre. Lógico que o interesse da autora ou do autor é transmitir um tipo de mensagem. E usa desse artifício, mas a vida não teria como ser assim. Tanto é que você, quando assiste, você estranha, porque o natural é que nesse sistema linear, a vida ela seja organizadamente estabelecida. Então, você nasce como deveria nascer, um bebê, e a partir daí a vida ela vai sendo construída, você vai desenvolvendo a vida, você vai crescendo, amadurecendo, e tudo que acontece, inclusive o avanço da idade, tem uma perspectiva muito interessante, é que a vida em si, ela nos amadurece, ela nos proporciona crescimentos, maturidade e etc. E não teria como pensar que o caso de Benjamin Button fosse a normalidade, porque Deus sabiamente estabeleceu que a vida deveria ser assim, e é assim que deve ser, e é assim que o Senhor quer que seja, principalmente com o seu povo, porque Ele usa a nossa história para moldar a nossa própria história, Ele usa os nossos enredos para nos fazer progredir, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer. Então esse processo linear, essa vida que progride por Deus, em Deus, há também o interesse dele de que a gente cresça e amadureça. Jacó, ele teve um encontro com Deus. Isso não significa dizer que Jacó, ele, ao encontrar-se com Deus, a vida dele agora seria plena, perfeita, mas o próprio Deus iria usar a vida dele para amadurecê-lo. E hoje então a cena, ela vai mudar, ela vai sair de Betel, o lugar onde ele encontrou Deus, para um poço próximo a Arã. Mais uma vez, um enredo onde tem um poço. E essa cena ela é muito interessante, porque ela contém 3 encontros. Primeiro, ao chegar em Padã Arã, ele se encontra com os pastores que cuidavam do rebanho, que é o do verso 1 ao verso 8. Surpreendentemente, no segundo momento, ele se encontra com sua futura esposa, Raquel, de 9 a 12, e por último, seu tio Labão, que é o verso 13, a primeira parte do verso 14. Não é à toa, irmãos, que uma cena cheia de encontros, percebam, suceda a cena
do encontro com Deus em Betel. Uma cena cheia de encontros está sucedendo a cena que Jacó teve um encontro com Deus. Então, antes de qualquer coisa, não podemos perder de vista o pano de fundo desse texto. É a promessa de Deus de estar com Jacó, conforme ele disse no capítulo 28, verso 15. Volte seus olhos novamente. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O pano de fundo das histórias que nós veremos é Deus cumprindo isso, que Deus estaria com ele. E com isso em mente, nós teremos a maior compreensão da cena de hoje, pois é a providência de Deus que está na vida do patriarca, contudo, uma providência de forma singular. As habilidades de Jacó serão usadas para moldar a sua vida. Deus não só provará que está com ele, mas também, ao provar a sua providência, usará as próprias habilidades de Jacó para moldar a vida do patriarca. Portanto, os encontros a partir de agora que Jacó também terá, revelarão os desencontros do seu caráter, que serão moldados pelo encontro da providência divina. Espero que você possa compreender como esses encontros, eles nos dizem muitas coisas. Então Jacó se despediu do pai com destino à casa de seu tio, o tio Labão. Num dado momento de sua longa jornada, já próximo ao seu destino, nós vimos, Jacó resolve descansar. E foi nesse descanso que os encontros com o divino começaram. Ele viu os céus abertos, uma escadaria e Deus renovando suas promessas patriarcais. Em resposta, Jacó adorou e prometeu dar o dízimo como forma de gratidão aos benefícios eternos. Então, Jacó agora vai precisar passar por uma plena metamorfose. Jacó agora, ele vai precisar mudar, porque os encontros com Deus, ele deve nos mudar, deve nos moldar. E a partir do capítulo 29 é isso que vai acontecer, é Deus moldando nessa vida linear, nessa vida que cresce e envelhece, é também a vida usada por Deus para nos amadurecer. Então, a partir de agora, haverá uma série de encontros providenciais, encontros em que Deus também encontrará Jacó para dar rumo à complexa vida patriarcal. É o que vamos ver agora. A cena então inicia com a chegada de Jacó nas terras de Harã. Veja o verso 1. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Eu quero que você entenda esse verso inicialmente. Aqui está resumida a trajetória que nós explicamos que duraria cerca de 30 dias da jornada de Jacó. Isso significa dizer, irmãos, quando Moisés registra que Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente, Moisés ele está nos preparando e nos informando que de fato Jacó consegue ou está conseguindo chegar ao seu destino. Então, apesar de todos os perigos de uma caminhada de 30 dias e apesar de todos os perigos em que ele estava sujeito,
Moisés está descrevendo que sua jornada ela está sendo concluída. Isso implicitamente já está nos revelando que só o fato de Jacó chegar a Harã, chegar ao povo do Oriente, significa que Deus já está cumprindo sua promessa, que embora sujeito aos perigos, ainda assim ele consegue chegar, o que prova que Deus estava com ele. 30 dias de uma viagem perigosa e Jacó chega. Isso é informação. Deus estava com esse homem, porque ele caminhou 30 dias, sujeito a perigos, e ele chegou. E essa presença de Deus em conduzir Jacó, em estar com Jacó, é o que a narrativa vai testificar. Essa verdade encapsulada de que Deus está com Jacó, já no verso 1, ela começa a ficar mais evidente no transcorrer das informações textuais. Então ele chegou na terra do povo do Oriente. Essa informação de Moisés é importante porque ele está querendo dizer que Jacó chegou no território da leste ou ao leste da Palestina. Então nós sabemos que Jacó ele foi enviado para a casa do tio, que ficava em Padã Arã. E quando Moisés diz que ele estava chegando nos povos ou no povo do Oriente, é que Moisés quer nos dizer que embora Jacó esteja chegando no seu destino, ele ainda desconhece sua localização exata. Ou seja, essa informação é para nós, mas Jacó não tinha a consciência de que ele estava completando o seu percurso. Então, lembrem-se, nós temos esta informação porque Moisés está nos dando, mas Jacó não tinha essa informação. Ele está chegando numa terra, no território ao leste da Palestina, mas ele desconhece que está chegando no território. Por isso que o próximo desenvolvimento da narrativa é Jacó dialogando com os pastores para saber a sua localização exata. E aí que a cena começa a se desenrolar. Veja o verso 2. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. É interessante porque parece que a cena é congelada para nos fazer pensar no ambiente que Jacó se encontra. Ele está caminhando, ele não sabe que está chegando, mas diz que ele levanta os olhos, quando diz assim, olhou, significa que ele, em algum momento, ele travou a sua caminhada, ergueu os olhos e ficou a contemplar a região, e é quando ele se dá, ou quando ele dá de cara com um poço, ele olha à distância e ele vê que ali está um poço. Nós devemos lembrar que, óbvio, a partir de outras histórias, os poços, eles eram um recurso muito utilizado, muito importante para as comunidades locais, para a agropecuária, para o cuidado com o rebanho, com o plantio. Então, a presença de um poço sugere já o texto que ali próximo do poço tem alguma cidade, tem alguma comunidade. Então ele já vê que existe um poço e que provavelmente próximo daquele poço existe algum tipo de comunidade, algum tipo de população, e por isso Moisés já registra que ele vê o poço e que junto do poço havia
3 rebanhos que bebiam água que eram tiradas desse poço, ou que eram tiradas, as águas tiradas do poço. Mas observe um detalhe na narrativa. Há uma pedra tapando o poço. Jacó acabou de sair de uma narrativa, acabamos de ver uma narrativa, que é um cochilo com a cabeça numa pedra, ele vê a escada. Agora ele vê um poço com uma pedra tapando o poço. A pedra é muito importante aqui, como foi na escada de Betel. Porque pedras aqui, nesse sentido, uma pedra tapando o poço, era comum na época que alguns poços fossem tapados por pedras grandes e grossas, que eram colocadas sobre o poço para evitar acúmulo de areia, sujeira, em alguns casos, segundo informações, para prevenir com que algumas pessoas não caíssem no poço, ou até mesmo animais viessem a cair nos poços. Então, alguns poços, eles eram tapados com pedras grandes, e precisamos entender que a grandeza das pedras significam que também elas eram pesadas e só deveriam ser removidas em ocasiões especiais. Como diz o texto, a pedra era removida, era dada água para o rebanho, depois o poço era tapado. Só que, como a pedra era muito pesada, para se remover a pedra, era necessário a força de 2 ou 3 homens. Por isso que nós já estamos vendo na narrativa que já existe um rebanho junto de um poço e na expectativa de beber água do poço. Mas por que não beberam ainda? Vamos caminhar, verso 3. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, veja, os pastores removiam a pedra, veja o plural, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Parece então que, devido ao peso das pedras, é o que a narrativa está sugerindo, os pastores, eles saíam no mesmo horário, juntos eles tiravam a pedra, porque era pesada, davam de beber ao rebanho, e em seguida colocavam a pedra para que as sujeiras não danificassem ou não viessem a causar acidentes, o caso do poço aberto. Então veja que Moisés está nos dando essa informação. Jacó, ele vê um poço de longe, vê um rebanho, e Moisés diz que os pastores, eles conduziam o rebanho, os pastores, junto ao poço. Então vários pastores, devido ao poço estar tapado por uma pedra, eles se reuniam, tiravam a pedra, davam de beber ao rebanho, em seguida os pastores pegavam a pedra, tapavam o poço e continuavam a apacentar o rebanho. Então Jacó percebe que existem pastores, ele não sabe onde está, então ele vai ao encontro dos pastores para tentar saber a sua localização exata. Verso 4 ao verso número 6, veja. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naó? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Perceba agora que Jacó, ele está em dúvida quanto ao local em que ele se encontra e busca informação com os pastores confirmam.
nós somos de Harã, nós conhecemos Labão. Significa então que Jacó agora sabe que chegou no destino. Depois de 30 dias de caminhadas, agora Jacó tem a convicção de que chegou nas terras de Harã. Os pastores são de Harã, eles conhecem Labão, inclusive conhecem tanto que eles informam a Jacó que Labão está bem. Mas a segunda parte do verso 6 surpreende. O texto, veja, ele não nos prende muito ao fato de Jacó ter encontrado. Nos chama a atenção porque o texto continua no verso 6. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Raquel, sua prima, filha de Labão, surge com o rebanho do pai. Nós veremos, posteriormente, na próxima exposição, o verso 17 diz que Raquel era bonita e formosa. E uma mulher bonita e formosa, ela chama a atenção. E provavelmente chamou a atenção de Jacó. Jacó, quando olha, diz: olha, lá vem Raquel. Quando ele olha, vê uma mulher bonita e formosa. E aí você percebe que ele, quando olha, diz: rapaz, que coisinha mais fofinha. E olha a sacada dele, diante do que ele vê no verso 7. Parece que Jacó quer dar um... Sabe quando você namora, que tem a namorada tem um irmão pirraia, pequenininho? Você é doido para ficar com a namorada assim: vai ali comprar um picolé? Né? O menino disse: qual a barraca? Disse: na saída da cidade. O melhor picolé está lá. Vá lá comprar. Para você ficar livre. Pois bem, olha a sacada de Jacó. Não é à toa que ele é um enganador. Então Jacó disse, verso 7: é ainda pleno dia. Não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Veja, mais uma vez o velho Jacó se apresenta. Ele quer dar um jeitinho para fazer com que os pastores saiam e que ele fique com Raquel sozinho. Se der hora não. Vão aí andar com as ovelhas. Isso, Raquel se aproximando. Vão andar com as ovelhas, se não é hora não. Ele já intentando, o desejo dele era ficar sozinho com Raquel. Mas não deu certo. Veja o verso 8. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Olha o detalhe do texto agora. A pedra sugere aqui Moisés que se a pedra era pesada, parece que essa era muito mais pesada. Porque o que é que os pastores estão alegando? Não, a gente não pode sair daqui. A gente tem que esperar que os outros pastores cheguem com o rebanho, se juntem a nós e venhamos a tirar a pedra para dar de beber ao rebanho, às ovelhas, para depois nós seguirmos com o rebanho. Então, os pastores que estavam ali, estavam esperando outros pastores para remover a pedra. E foi nessa atitude frustrada de Jacó, tentando ficar sozinho com Raquel, que Raquel chega. Olha o verso 9. Então Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Irmãos, eu não quero nem perder tempo aqui dizendo que esse texto não prova mulheres como pastoras. É tão bizarro alguém usar esse texto, que eu não vou perder meu tempo aqui. Somente porque, em primeiro lugar,
Basta somente pensar que bicho não é gente. Só uma informação importante: bicho não é gente. Certo? Agora, vamos entender. Mulheres na época que tomavam conta do rebanho, tomavam por algumas situações. Primeiro, falta de filhos homens, porque esta era uma função exclusiva dos homens, falta de filhos homens, ou filhos pequenos, meninos pequenos. Então, ou Raquel não tinha irmão, ou Raquel tinha irmãos, mas que ainda eram pequenos. Por isso que ela, ou mulheres no Antigo Oriente, cuidavam de rebanhos quando faltava a presença de filhos homens na família. Tá certo? Então, não precisa aqui ficar dizendo que pastor é uma aberração, é uma falsa profeta, é o diabo quem levanta pastoras, porque uma pessoa que diz que é pastora e que Deus não chamou, ela está mentindo, ela já é mentirosa só em afirmar que é pastora. É importante dizer isso, irmãos, porque, permitam-me, às vezes eu vejo aqui no Instagram de alguns irmãos compartilhando mensagem de pastoras. Então devemos tomar cuidado. Porque se eu posso compartilhar uma mensagem de uma pastora, porque eu não posso uma mensagem de Chico Xavier? Porque eu não posso compartilhar uma mensagem de um pai de santo? Então devemos tomar cuidado com isso. Pastoras nasceram no coração de Satanás, não de Deus. Bom, o que o texto quer mostrar mesmo é que uma moça estava com um rebanho conduzindo até um poço. Irmãos, precisamos entender a narrativa. Vamos recapitular. Tem pastores junto de um poço, esperando outros pastores para remover a pedra, para dar de beber ao rebanho. Lá vem Raquel com as ovelhas do seu pai, chegando ao poço para dar de beber ao rebanho. O que significa isso? Raquel não vai conseguir dar de beber ao rebanho, porque não tem homem suficiente para remover a pedra, e ela não tem força para remover a pedra. Então a viagem de Rebeca ao poço, ou Raquel, se eu falar Rebeca, entenda Raquel, viu? A viagem de Raquel ao poço vai ser frustrada, porque não tem homens suficientes para tirar a pedra do poço, então ela não vai conseguir dar de beber ao rebanho. E Jacó já viu, ela é linda, formosa, ele quer ficar com ela. E aí algo inusitado acontece no texto. Preste atenção, verso 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, veja, Moisés está informando, Raquel de fato é prima dele. E as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Veja, irmãos, que cena, como algo muito importante. Quando ele viu que Raquel se aproxima, o texto mostra que ele está olhando para Raquel, e o texto aqui ele quer mostrar que toda a atenção de Jacó foi voltada para a beleza de Raquel. Ele foi atraído por ela. Isso é uma atração muito forte. E contrariando todos ao redor, e com uma força impressionante,
remove a pedra que os pastores não estavam conseguindo remover. Que paixão, não é não? Percebe, irmãos? Os pastores estavam esperando outros pastores para tirarem a pedra. Lá vem Raquel, linda, um bebezinho. Jacó disse: não, é minha. Essa é minha. Dá para vocês irem cuidar do rebanho e eu vou, né, na cabeça dele, eu vou ficar com Raquel só. Não, nós não podemos sair porque a pedra, precisamos tirar a pedra para dar de beber o rebanho. Então, estamos esperando os outros pastores. Raquel chega, está com o rebanho do pai. Precisa chegar mais pastores. Ele: vou resolver isso agora. Removeu a pedra. Deu de beber ao rebanho. E aí veja, irmãos, o importante da narrativa. Jacó não quer saber nada da moça. Nada da moça. Ele quer impressionar a moça. Ele quer impressionar. Coisa de homem apaixonado, né? Ele quer impressionar a moça. E aí Jacó usa todas as suas forças, todos os seus planos, todos os interesses para chamar a atenção de Raquel. E Raquel, ela de fato ficou impressionada, porque olha o verso 11. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ela era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Veja, com um gesto de saudação habitual, Jacó se aproxima de Raquel e beija Raquel no rosto, não um beijo na boca, certo? Não existia beijo na boca antes do casamento, certo? Não existia. Ele se aproxima, beija no rosto de Raquel, mostrando que houve, com essa atitude dele, uma ligação entre ele e Raquel. Ele chora muito, e alguns autores sugerem que esse choro é uma alegria por ter chegado no final da jornada e encontrado sua família. Ou seja, ele encontrou o lugar certo. O que é que Raquel faz? Ela corre e comunica ao seu pai. E veja o verso 13. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Então veja, se aquele beijo era na boca, esse também deve ser. Então perceba que não era na boca, era um beijo de saudação no rosto, certo? Hoje em dia é até perigoso você fazer isso com uma mulher, né? Você é acusado de estupro, de tarado, de qualquer coisa, né? Mas veja que era uma atitude, né, de confraternização, e também não é muito certo um homem estar beijando outro homem, né? Como é o caso aqui, né? Senão depois está a confusão aí, o pastor só vive beijando os homens de Parque Dourado. Aí a coisa fica complexa. Mas Labão soube. Raquel informou. Agora presta atenção, irmãos. Ele vai, abraça, beija e leva para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Vocês devem lembrar que Labão é um cara interesseiro. Vocês lembram da história de Labão, por causa dos ouros, né? E aí o que é que o texto está sugerindo? Labão ficou impressionado com a força de Jacó. Que Raquel deve ter chegado e ter dito: ó, papai, vem um menino aí, um cara, que é da nossa família. Ele contou a história assim, assim, assim. E com uma força impressionante, ele removeu a pedra do poço e deu de beber ao rebanho. O que é que o texto está sugerindo?
é que Labão já vê em Jacó um potencial trabalhador. Como é que é? Ele tirou a pedra sozinho. Não tem ouro melhor do que um homem trabalhador. É por isso que ele vai enganar Jacó, para Jacó trabalhar para ele, para que ele case com as filhas dele. Irmãos, não é interessante? Porque ele tentou impressionar Raquel e se ferrou. Ele tentou impressionar Raquel e acabou municiando Labão de um plano para torná-lo trabalhador de Labão. E aí, quando Jacó conta a sua história, Labão reconhece: rapaz, esse cara é da minha família mesmo, nós precisamos ficar juntos. Aqui é uma malícia, aqui é um interesse dele, não é que ele, tem coisa. Oh, rapaz, que prazer que eu te vi, você é da minha família, que maravilha, né? É como, eu me lembro de um último velório que eu fui, de uma tia minha, e eu ficava assim parado num canto, meu pai, do lado, aí passava um e disse: isso aqui é tua prima, olha, isso aqui é teu primo, olha, essa daqui é tua prima, eu nunca vi na vida. E você: oh, rapaz, prazer, você é da minha família, que bom. E a gente se abraçava, vamos almoçar onde? Eu digo: rapaz, vamos almoçar nós. Não, vamos almoçar na minha casa, vamos para a minha casa. Então, era um momento de confraternização, embora num contexto complexo, difícil, triste. Aqui essa alegria, esse cara é da minha família, você tem que ficar comigo. Não é porque ele é da família, é porque Labão já está planejando: esse cara vai ser útil, ele tem que ficar comigo, ele não pode sair daqui. E qual é o próximo texto? É que Labão vai enganar Jacó. Que são os elementos da próxima narrativa. E aí a gente termina essa primeira parte. Na próxima nós vamos ver Labão enganando Jacó. Então, olha a cena. Resumo: Jacó chega no seu destino, não sabe, procura os pastores para tentar identificar sua localidade, vê que existe um poço, o poço tem uma pedra, existe um rebanho. Ele se situa ao perguntar aos pastores, os pastores informam que são de Arã. No momento que ele está conversando com os pastores, Rebeca chega, ou Raquel chega, para dar de beber ao rebanho, só que é preciso mais homens para juntos tirarem a pedra, para que o rebanho beba água. Jacó, querendo impressionar Raquel, tira a pedra sozinho, dá de beber ao rebanho, conta a sua história a Raquel. Raquel conta a história a seu pai, Labão. Labão olha para Jacó, um potencial trabalhador, e vai enganar Jacó para que ele seja trabalhador, funcionário seu, uma vez que ele é um homem de força. Só que, irmãos, entenda o seguinte agora: a cena que nós temos aqui também tem um elemento importante. Estamos caminhando para o final. Aqui há um contraste claro, na narrativa do capítulo 24, do verso 11 ao 33. Que narrativa é essa? A narrativa fala do servo, instruído por Abraão, que vai buscar uma esposa para Isaque, pai de Jacó. O servo vai buscar uma esposa para Isaque. Ele ora, pedindo a provisão divina, para que não errasse na escolha. Em seguida, ele testa a moça para saber o seu caráter, para confirmar não só o caráter dela, mas para confirmar
a orientação de Deus. E esse texto aqui está dizendo que Jacó fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Vamos lá. O homem que teve um encontro com Deus ainda precisava trilhar um longo caminho para que sua vida começasse a ser ajustada plenamente. O homem que teve um encontro com Deus ainda precisava trilhar um longo caminho para que sua vida começasse a ser ajustada plenamente. Creio, irmãos, que eu, você, nós tivemos um encontro um dia com Deus. Creio que todo convertido um dia, mesmo sem ter visto uma escada, encontrou-se com o Senhor. É importante, a partir dessa narrativa, então, entendermos que esse encontro com Deus não significa completude. Há muita estrada pela frente que precisamos trilhar, e é justamente nessa estrada que nós somos moldados. É no dia a dia que começamos a conhecer e reconhecer quem nós somos, e principalmente o que está no nosso coração. E claro, uma vez ou outra, você vai tropeçar pelo caminho. E embora tenhamos a convicção de que não podemos vacilar, ainda assim, tropeços fazem parte da jornada. Para aprendermos uma coisa: entenda, nós somos iguais a Abraão, Isaque e Jacó, imperfeitos, e que Deus usa nossa história, nossos dilemas, nossos erros, toda a nossa vida, para ajustar nossas vidas. Por isso Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem. Incluamos tropeços também. Então não devemos olhar, em certo sentido, com desprezo para os nossos dilemas, ou até mesmo tropeços, porque muitas vezes tropeços refletem uma doce voz amável de um Deus que sabiamente está usando nossas feridas para sarar nossas almas. E é no caminho da peregrinação, cheio de noites escuras, de pedras, que as escadas divinas, elas começam a nos moldar, elas começam a nos transformar. Deus começa a usar o nosso próprio enredo para nos fazer crescer. É claro, então, que você precisa desenvolver algo nessa jornada. Vamos lá. Os atos de Jacó com Raquel junto ao poço nos fazem pensar sobre a negligência espiritual. O servo, quando buscou uma moça, orou, pediu confirmação de Deus. Jacó não foi ao Senhor. É claro, sua visão se limitou ao físico, ao belo, não ao coração. Não deu errado a princípio, porque a providência de Deus estava ali. Mas poderia ter sido um desastre. Isso nos ensina a não enxergar a vida, os relacionamentos, a partir de uma simples e limitada ação dos nossos sentidos. Não podemos cogitar a possibilidade de confiarmos nos nossos sentidos tão imperfeitos. Não estamos autorizados a dirigir nossas vidas por nossos instintos. A estrada que nós trilhamos, ela tem lâmpada, luz que ilumina nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus é e sempre será nosso norte. Não é o que nós sentimos, não é o que nós achamos, não é o que nós vemos, e por isso que alguns se despedaçam muito mais
pelo caminho do que os outros. Eles simplesmente vivem a tomar decisões, agir, sem nem considerar, buscar a orientação divina. No caso aqui em particular, Jacó pouco se preocupou com quem era Raquel. Seria ela mesmo a única filha de Labão? Será, Senhor, que essa moça, aquela que o Senhor vai me dar como esposa? Não, pouco se importava o velho Jacó. Que ele via era a formosura que lhe atraía. Mesmo tendo o exemplo de Ló, que foi para Sodoma, por simplesmente decidir pelo olhar o seu tio, ele correu o risco de parar nos braços de uma sodomita. Assim, muitos jovens assumem relacionamentos sem se preocupar o que Deus pensa disso. O que Deus diz a respeito disso? Eles não se preocupam com a vontade de Deus. E o pior, às vezes Deus dá até sinais, mas estão cegos diante de uma formosura. Eles não são orientados pela vontade de Deus, mas pelo que eles veem. E muitas vezes o desastre é inevitável. Mas isso não é só uma questão de namoro, mas da vida como um todo. Porque tem muita gente que já deixou Deus em segundo plano faz tempo. E tem muita gente sem sensibilidade espiritual faz tempo. E mesmo com um Pai celestial, eles estão vivendo como órfãos. Claro, então, irmãos, que devemos aprender sempre buscar o divino, muito antes de seguirmos o nosso destino. Deus, Ele deve vir antes de tudo, e não podemos correr o risco de agirmos ou andarmos sozinhos. O que nos leva a um ponto importante. Olhe, que contraste. O servo, quando encontrou Rebeca, orou. Jacó, quando viu Deus, adorou. Mas a cena de hoje não registra nada sobre oração, nada sobre adoração. Ele agiu por conta própria, não orou, muito menos adorou, quando completou 30 dias de viagem. Quando encontrou Raquel, também não orou, nem adorou. Pelo contrário, agiu pelas suas próprias forças, impressionando a jovem. E não sabia ele que a pedra que antes lhe deu o privilégio de orar e de adorar, agora seria a mesma que despertaria os interesses do esperto Labão. O que isso significa? As consequências da ausência de adoração e oração podem ser danosas. Porque quando nós não oramos, quando nós não adoramos, isso significa que nós estamos agindo sozinhos. Crentes que não oram e não adoram são independentes e que acham que conseguem pelas suas próprias forças conseguir o que tanto almejam. Talvez você pense que seu trabalho é fruto do seu esforço, que sua empresa só existe porque você é um cara super competente, um bom administrador,
Talvez seu casamento, sua vida, tudo ao seu redor seja simplesmente fruto das pedras que você remove pelo caminho. Mas talvez você nem pense assim. Talvez uma vez ou outra você se lembre que Deus existe e que Ele é muito bom para com você. Mas não se deixe enganar. Se você não ora, não adora, você está simplesmente dizendo que você é o protagonista da história. Que você é quem constrói sua história. Que você consegue, que você faz, que você tem poder, que você é o cara. Mas o que aprendemos hoje é a adoração e a oração é um claro reconhecimento de dependência e gratidão. Quando eu oro e eu adoro, eu reconheço diante de Deus e diante de homens que não é o que eu faço, mas é o que Ele faz. Porque a vida é uma total dependência de Deus. Orar, adorar, não é algo que deve nos faltar, mas sim aquilo que deve nos mover. Então, como está o seu caminho de oração? Será que ainda existe? Quantos aqui já não oram mais? Quantos aqui não oram mais? Quantos aqui não sabem o que é uma vida de oração? O que é se humilhar, buscar ao Senhor, dizer a Ele o quanto você é dependente? Quantos aqui já não abandonaram a oração? Isso significa que você não só abandonou a oração, você pode ter abandonado até o próprio Deus. Porque um homem que não ora é um homem soberbo. É um homem que diz: eu vou começar o dia hoje, e eu sou o Senhor da minha vida, e tudo depende dos meus esforços, tudo depende dos meus planos, tudo depende dos meus projetos, tudo depende da força com que eu vou remover a pedra. E como podemos, irmãos, nos levantar pela manhã e não orar ao Senhor? Como podemos andar neste mundo tão escuro e não voltarmos as nossas mentes em adoração? Como podemos dedicar tanto tempo a TikTok, Tic-Tac, YouTube, seja lá o que for, e não temos tempo para orar? Quantos não estão como Jacó, agindo pelas próprias forças? Também, irmãos, é importante
Quantos aqui já não perderam o prazer de adorar? Quantos aqui não trocam o culto pela manhã pelos ídolos? Quantos aqui não trocam o culto pela manhã pela faculdade? Quantos aqui não trocam o culto pela manhã por tantas outras coisas? Como pode alguém que diz que serve a Deus e rejeita o momento de adorá-lo e de agradecer pela dependência? Quantos não negligenciam o culto quando deveriam estar adorando, bendizendo? É por isso que a W. Tozer dizia: é um momento em que muitos mentem que nem sentem. Ele canta: eu vou dedicar a minha vida ao Senhor plenamente. No outro domingo ele não está na igreja. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz. No domingo de manhã ele troca o culto por qualquer outra coisa. Tem alguma coisa errada. Porque esse era um momento onde nós celebramos, onde nós dizemos diante dos homens e diante de Deus: obrigado, Senhor, eu te adoro, porque o que eu sou, o que eu tenho é teu. O que eu sou e o que eu tenho é dádiva de tua parte. Ah, se tivéssemos o espírito de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o culto é cansativo, a adoração é cansativa. Chegamos atrasados no culto, temos preguiça de cantar, cochilamos na hora da pregação. Que alma cansada, que alma morta, que alma insignificante, que não consegue se levantar diante do Criador. Quantos aqui estão aqui simplesmente para não receber uma ligação do pastor na segunda-feira? Eu me lembro que fui para uma comunhão com uns amigos e um deles disse assim, foi perguntado: vai para a igreja amanhã? Olha a resposta: rapaz, eu vou. Porque se eu não for, na segunda-feira o conselho está na minha porta. E o momento de comunhão que nós tivemos foi um churrasco. Transformou-se numa discussão no caminho para ir pegar o ônibus. Eu vou para a igreja para não receber a visita pastoral. Eu vou para a igreja porque o Senhor me ordena e me convoca a adorá-lo. Mas, se isso é insuficiente, deixa eu lhe dizer uma coisa. O tema principal de todo esse enredo é a providência divina. E como nós percebemos isso? Embora ainda exista um Jacó a ser lapidado, sob a mão do Senhor ele encontrou os pastores, e num momento imprevisível contou com a mão do Senhor para encontrar Raquel. Isto é, irmãos, mesmo quando somos tão negligentes, ainda assim contamos com a provisão divina.
Será que temos motivos para adorar e para orar? Claro que temos. Porque o que o texto está descrevendo aqui, com base na providência, é que nós temos um cuidado especial sobre nós, mesmo quando nós falhamos claramente. Mesmo quando nos faltam forças, planos, quando tudo parece tão estranho ao nosso redor, que nossa vida não consegue perceber nem o fim do caminho, ainda assim a providência está lá, conduzindo. Ele nos guia, como guiou Jacó, sem nem percebermos. E você não precisa ir muito longe para ver isso. Deixa eu te lembrar uma coisa. No período da pandemia, na parte mais dura de todas, onde a desinformação nos assaltava, onde todo mundo dizia, vai morrer todo mundo, o medo se alastrou. Os corações abatidos com medo do amanhã mergulhavam em pânico. O que será de nós, dos nossos empregos, da igreja, do pastor, dos nossos filhos? E claro, como o monstro ursa, você assistiu o filme Depois da Terra, você vai saber, como o monstro ursa, o inimigo se alimentava do nosso medo, desespero, e nos afligia mais ainda. E foi aí que vimos a mão divina. Ele nos fez chegar até aqui. Ele guardou nossas vidas, não foi o álcool em gel nem as máscaras. Ele guardou o nosso emprego, não foi o governo federal. Ele nos alimentou, não foi o Auxílio Brasil. Ele nos sustentou. E nós nem percebemos. Mas antes de tudo, sem percebermos, Ele nos levou a Cristo. Jacó andou 30 dias e nós andamos uma vida inteira até que chegamos a Cristo. E claro, Jacó encontrou o seu destino, no caso, foi o destino divino que nos encontrou. E como disse Jesus, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Pois é, você já pensou nisso? O Pai atraiu você a Cristo. Ele te colocou no caminho. E quando você menos percebeu, já estava no caminho. Se você precisa de um motivo para orar e adorar, você já tem. A providência, antes de tudo, lhe conduziu a Cristo. E se alguém aqui tem andado com a vida desajustada, pessimista com relação ao futuro, a provisão divina se estende para que não confiemos nos homens, nos políticos, na beleza, nem em nós mesmos, mas na provisão divina. O que o texto vai nos dizer é: precisamos entregar os nossos corações ao Senhor e vivermos confiantes no caminho. Jacó vai precisar mais na frente aprender a orar e adorar, e não viver pelos instintos. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu favor. Auxilia-nos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor.